vai estar muito fincado nas suas raízes. E o Gilberto Freire acabou que foi padrinho, né, do casamento dele com Alice. E esse gancho que Adelmo fala também assim, com relação às aulas de inglês que ele teve pagando do bolso próprio, né, morava ele e a mãe, e aí ele trabalhava, como a Adelmo falou, como caixeiro, e aí ele parte desse dinheiro ele pagava com transporte. E para conseguir pagar essas aulas de inglês, ele abriu mão de trabalhar todo dia a pé. Uma coisa a gente pensar em trabalhar em Garanhuns, né? Outra coisa a gente falar naquela Recife, né? Com todas aquelas distâncias que existem entre os pontos, né, de uma metrópole. E ele fez esse esforço de trabalhar a pé durante o período, mas a aula de inglês dele não foi um divisor apenas no que diz respeito à sua formação linguística, né? Diz respeito também à sua formação afetiva. Eu volto a falar de novo de Alice, né? Porque o que é que acontece? Alice, até então, era um período que ele começa a se namorar com Alice. Esse Mr. Goldman, esse professor de inglês, ele dava aula a alguns, pelo menos 8 ou 9 alunos. E Luiz Jardim era o mais perrapado. E Alice Jardim morou um período num apartamento vizinho, né, numa sacada lá, ao lado da casa desse professor de inglês, Luiz Jardim. Mas ela não morou assim, provisoriamente, né, porque ela morava eles eram de origem portuguesa, né, a família de Alice, e aí eles moravam na Rua da Aurora, né, num daqueles belos casarões, mas aí o casarão que eles moravam entrou em reforma, e aí eles passam a morar, eles moraram, né, a família de Alice mora ao lado desse professor. E naqueles dias, Alice, menino vai, menino vem, ela se encantou por Luiz, né? E aí ela combinou com o professor. Ele falou ao professor, né, que estava paquerando com um dos alunos dele, e ele disse: eu vou colocar a mão no ombro de cada um deles quando eles forem passando, e você faz um sinal. E aí, claro que ele foi tocar no ombro dos mais endinheirados, né? E aí tocou no ombro dos 7 e só sobrava Luiz, né? Quando tocou no ombro do Luiz, era esse. E aí eles começaram a se namorar e tal. Eles começaram a namorar assim, durante primeiro às escondidas, né? Porque o pai de Alice não queria que Alice namorasse com o pé rapado, né? Mas aí, inclusive, faz com que Alice vá para o Rio de Janeiro. Alice vai para o Rio de Janeiro. E Luiz continua lá com as aulas dele de inglês. Portugal mas aí, primeiro. Portugal, depois o Rio. E sei que quando Alice volta para o Recife, o pai é adoentado, o pai dela falece, o advogado diz: não, acho que é uma oportunidade para eles casarem. Enfim, eles casam, e claro que o casal herda uma fortuna interessante. Luiz abre um cassino, né? Acho que até eu acho que é o Arinos Melo que fala que Luiz Jardim conseguiu ser a única pessoa que quebrou no Brasil tendo um cassino. E aí são essas questões assim que são interessantes, de cunho mais pessoal, né, sobre o Luiz. Estou falando mais dessa parte afetiva, mas tem algumas fontes que são interessantes pensar sobre o Luiz. Acho que a Adelmo trouxe aí o livro de Maci, né? Tu cata aí, por favor, Adelmo, o livro de Maci. Então tem umas fontes que são interessantes assim, sobre o Luiz. Esse aqui, da Maria da Paz, é uma monografia, que acho que é do ano de 84, se eu não estiver enganado. Ela faz uma abordagem mais psicanalítica da obra do Luiz Jardim. Esse aqui é uma reunião de textos do Luiz Jardim, não dele, né, assim, sobre o Luiz Jardim. Inclusive tem uma entrevista muito boa sobre ele. Esse de Mário Hélio, que a Adelmo acabou de pontuar, que também traz uma panorâmica, resumo muito bom sobre a vida e obra. E o do Marcílio, que entra nessas questões mais, digamos assim, de cunho afetivo entre ele e Alice. Então, assim, são fontes, vamos dizer, as primárias, mas aí, assim, como falei para vocês, tem a dissertação do Bruno Veríssimo, e também uma mais quentinha ainda, tem uma da Divne, que ainda nós estamos em débitos com a leitura, né?
Então essas são fontes iniciais sobre o jardim. Eu acho que daqui a pouco a gente entra pontuando